Você reparou que essa Copa do Mundo foi diferente de todas as outras? Foi a Copa do Mundo com o maior número de seleções participantes de toda a história. Mas, acima de tudo, foi a Copa dos protagonistas. O mundo inteiro parou para assistir grandes nomes do futebol. E muitos deles vivendo possivelmente a sua última Copa do Mundo, a famosa The Last Dance. Cada seleção tinha um jogador, um craque, capaz de desequilibrar a partida com apenas um único lance. Mas, enquanto milhões de pessoas se concentravam apenas nos lances e nos gols, eu prestava atenção em outra coisa. E como treinador, esse é um papel meu, prestar atenção no comportamento desses atletas. Porque existem características em um atleta de futebol que o faz ser um dos melhores do mundo, que também podem fazer com que o candidato seja aprovado com êxito no concurso público. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, já deixe seu like aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para uma força, ativa o sininho de notificações e vamos para o vídeo. Hoje eu quero falar com você aqui de 3 jogadores e mostrar de que forma cada um desempenhou de forma particular nessa Copa e como essas lições podem ajudar quem está estudando e treinando para um concurso público. Vamos começar pelo Haaland. Ele terminou a Copa entre os 4 jogadores que mais marcaram nessa Copa e, mesmo sem conquistar o título e nem sequer ter chegado à semifinal, saiu mais valorizado do que qualquer outro jogador nessa Copa. Mas existe uma coisa que está nos bastidores que pouca gente enxerga. As pessoas costumam olhar somente para os lances bonitos e os gols. Eu olho para a rotina. O Haaland leva o próprio corpo extremamente a sério. Ele protege o sono, controla a alimentação, cuida da recuperação muscular, treina em altíssimo nível, não deixe detalhes passarem despercebidos. Ele entende que desempenho não nasce apenas durante o treino. Ele nasce nas horas em que ninguém está olhando. E sabe qual é o maior erro dos candidatos ao TAF? Eles acreditam que basta simplesmente aparecer no dia do treino. Treina 1 hora e passa as outras 23 fazendo tudo completamente de forma errada. Dormem pouco, comem mal, pulam treinos, não respeitam a recuperação, não estudam com consistência, depois querem resultado de excelência. Isso nunca acontece. O desempenho que aparece lá no dia da prova é apenas um reflexo do treinamento, da preparação que ninguém viu. A aprovação no TAF, ela vai começar muito antes do apito inicial. Ela começa quando você simplesmente decide fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tem ninguém olhando. Disciplina não é motivação. Disciplina é compromisso. E compromisso gera resultado. O segundo personagem que eu quero trazer aqui para você é o Kylian Mbappé. Mais uma vez, Mbappé termina uma Copa do Mundo sendo um artilheiro, mesmo sem conquistar o título. Isso mostra uma característica muito importante desse atleta, a ambição. Mesmo que muitos apontem que seja um atleta arrogante, um atleta egocêntrico, mas eu quero me prender aqui ao ponto da ambição, de você querer conquistar aquilo que está proposto a conquistar. Apesar de alguns considerarem ele um atleta um pouco arrogante, a ambição faz você entender que ainda existe um ponto que você precisa alcançar. O Mbappé, ele entra em campo querendo decidir, querendo vencer, querendo fazer a diferença. Ele estabelece metas grandes e trabalha todos os dias para alcançá-la. Agora, vamos fazer um paralelo com o concurso público. Existe uma diferença enorme em quem diz eu queria passar e quem decide eu vou usar essa farda. Quem apenas tem um sonho, treina somente quando está motivado. Quem realmente é ambicioso, treina mesmo quando está cansado, mesmo quando a motivação não está presente, mesmo quando chove, mesmo quando faça sol. Não interessa. A ambição leva à perfeição. Quem apenas deseja aprovação vai encontrar desculpas. Mas quem tem a ambição encontra soluções. Você precisa encontrar um desejo tão grande, um desejo ardente pela sua aprovação, que qualquer obstáculo vai parecer insignificante diante do seu objetivo. Porque pessoas comuns estabelecem metas comuns. Pessoas grandes aprendem a pensar grande. A ambição saudável faz você levantar cedo, estudar quando ninguém quer estudar, treinar quando ninguém quer treinar e continuar mesmo quando todo mundo já desistiu. Agora chegamos a Lionel Messi. Talvez, e eu acredito dessa forma, a maior referência do futebol mundial atualmente. Mesmo estando em uma fase bem avançada da sua carreira, terminou como um dos principais jogadores, sendo o segundo artilheiro da Copa do Mundo e participando de lances decisivos pela sua equipe. Mas o que mais me chamou a atenção não foram os gols, nem as assistências
que ele deu, e sim a forma como ele se comportava dentro de campo. Enquanto todos os outros atletas se matavam de correr dentro de campo, Messi apenas observava, caminhava e escaneava todo o território. Parecia até que estava economizando energia. E pasme, era exatamente isso que ele estava fazendo. Quando a bola chegava no pé dele, ele já conhecia os espaços, já sabia quem estava livre. Ele já tinha um plano traçado na sua mente. Ele não gastava energia. Ele investia energia. Existe uma diferença enorme. E sabe o que isso tem a ver com TAF? Tudo. Por vezes, vejo candidatos gastando energia demais com coisas que não vão fazer diferença nenhuma. Treinam dezenas de exercícios sem objetivos. Passam horas pesquisando equipamentos milagrosos. Vivem trocando de método, trocam de planilha toda semana, querem fazer de tudo, mas não fazem o principal. O Messi nos ensina que desempenho não é fazer mais, é fazer melhor. Não vence quem corre mais, vence quem toma as melhores decisões. Você precisa aprender aonde colocar a sua energia. Treinar de fato aquilo que cai no TAF. Estudar exatamente aquilo que aumenta suas chances de aprovação. Eliminar as distrações. Ter estratégia, porque esforço sem inteligência gera apenas cansaço. E esforço com inteligência gera resultado. Se essa Copa deixou uma grande lição, foi essa. Haaland mostrou que disciplina constrói excelência. Mbappé mostrou que a ambição alimenta a evolução. Messi mostrou que inteligência potencializa resultados. Curiosamente, nenhum dos três levantou a taça. Quem foi campeã, você sabe, foi a Espanha, com excelente trabalho coletivo. Mas isso não diminui em absolutamente nada o resultado individual de cada um desses personagens que eu trouxe aqui para você. Haaland sai mais valorizado e um dos atletas mais acompanhados e pesquisados em redes sociais de todo mundo. Mbappé conquistou mais uma vez a artilharia de uma Copa do Mundo e reafirmou a sua posição entre um dos melhores atacantes da atualidade. E Lionel Messi, bom, o que falar do Lionel Messi? O Messi dispensa apresentações. Existe o consenso mundial sobre aquilo que ele representa para o futebol. Porque alguns atletas deixam títulos, outros deixam um legado. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual dessas três características você acha que precisa na sua preparação, tanto para os estudos quanto para o TAF? Mais disciplina, mais ambição ou mais inteligência para direcionar os seus esforços? Pense nisso, porque a sua aprovação não depende apenas de talento. Ela depende principalmente do comportamento que você adota todos os dias. E lembre-se, quem ousa, vence. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você ainda não curtiu. Se você gosta de conteúdos desse tipo, te convido a se inscrever nesse canal. Já ativa o sino de notificações. E se você precisa de uma preparação inteligente, focada no resultado, eu quero te apresentar a plataforma Esquadrão do TAF. No Esquadrão do TAF, você encontra todos esses três pilares que eu acabei de falar no vídeo, que é a disciplina, te ensinar a ter mais ambição para conquistar o seu resultado e medir os seus esforços de forma inteligente. Você vai ter um suporte direto comigo, o ParoTAF, onde vou te orientar em cada detalhe, apontar os seus erros e o que você precisa melhorar. Essa é a comunidade que mais aprovou candidatos em concurso público em todo o Brasil. Eu te convido a fazer parte dela e hoje eu estou te oferecendo um acesso com 30% de desconto. Para você que está assistindo esse vídeo e ficou até agora comigo, ok? Tem um link na descrição, estou deixando o QR Code também para você poder escanear, escaneia e vem fazer parte do time que eu estou te aguardando para você ser aprovado no TAF. Candidato, vamos para cima, até o próximo vídeo. Força e honra!